hoje. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai Santo, nós te louvamos. Rendemos graça ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estarmos diante do Senhor e da tua santa palavra. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos instrua, que pela tua palavra nós venhamos ser edificados e alimentados nessa tarde, em nome de Jesus. Que haja vida do Senhor fluindo aos nossos corações pela tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, é o que nós queremos, no nome de Jesus. Oramos para que o Senhor fale conosco. Oramos em nome de Jesus Cristo. Você diga amém. Vamos lá então, capítulo 8 de Romanos. Eu quero analisar versículo por versículo com os irmãos, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor Deus quer falar ao nosso coração aqui através dessa live nessa tarde. Verso 1, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, todas as vezes que nós encontramos essa palavra, portanto, nós temos que entender que o que ele vai falar a partir de agora está relacionado com aquilo que ele acabou de falar. A palavra, portanto, dá a ideia de alguém que está fazendo um resumo. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Ou seja, eu explico algo para você e aí eu uso a palavra portanto. Ou seja, por causa de tudo que eu te falei, por esse motivo, portanto, e aí você faz o resumo daquilo que você explicou. E o que é que o apóstolo Paulo acabou de falar no capítulo 7, para ele usar esse portanto aqui no início do capítulo 8? Ele acabou de falar sobre o domínio da lei. E ele explica que a lei tem domínio sobre nós enquanto nós não morremos. Mas uma vez que nós fomos crucificados em Cristo, a lei não tem mais domínio sobre nós. Observe isso aqui, capítulo 7, verso 1, só para nós contextualizarmos, para a gente poder entender o capítulo de número 8. Capítulo 7, verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. Ou seja, enquanto o homem está vivo, a lei tem domínio sobre ele. Portanto, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Ou seja, se o marido estiver vivo e a mulher casar com outro homem, vai ser chamada adúltera. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro homem. Ou seja, se o marido morrer, ela está livre para se casar com outro homem, não vai ser chamado adúltera. Verso de número 5. Verso de número 4. Assim, meus irmãos, desta mesma forma, assim, desse mesmo jeito, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, ou seja, quando nós fomos inseridos no corpo de Cristo, significa que tudo o que Cristo fez, nós fizemos com ele. Então, se Cristo foi crucificado, nós também fomos crucificados com ele. E se nós fomos crucificados com Cristo, nós já não estamos mais debaixo da lei. Por quê? Porque, de fato, nós morremos para a lei. Observe isso. Verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Ou seja, da mesma forma que uma mulher só pode casar-se de novo se o marido morrer, nós também. Nós não poderíamos ser de Cristo se nós não morrermos para a lei. Para nós sermos de Cristo, nós precisamos primeiro morrer para a lei. Caso contrário, nós seremos considerados adúlteros, de forma espiritualmente falando. Consegue compreender? É isso que Paulo vem explicando. Verso 5, preste atenção.
Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ou seja, a lei aqui é a lei de Moisés, irmãos. Ele está falando sobre a lei de Moisés. Nós estávamos presos a essa lei, mas o Senhor Jesus nos libertou de debaixo da lei, nos tirou da escravidão da lei. É sobre isso que ele vem falando. E aí, no verso 25, porque eu quero falar com você sobre o capítulo 8, eu estou só dando para você o parênteses de tudo para que você entenda o porquê da palavra portanto, né? No capítulo 8, verso 1, verso 25, ele vai dizer assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Capítulo 8, verso 1. Portanto, por esse motivo, porque você foi liberto da lei, porque você morreu para a lei, porque agora você pode ser de Cristo, portanto, por esse motivo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque todo crente que anda segundo o Espírito está fazendo a vontade de Deus. E quando nós andamos segundo o Espírito, a lei não tem mais poder sobre nós. Porque pela lei vem o pecado e pela lei também vem a condenação do pecado. Eu queria só me deter no capítulo 8, mas não vai ser possível. Deixa eu te mostrar algo importante para a gente entender. Ele está dizendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Se nós viermos lá para Gálatas, no capítulo de número 5, capítulo 5, verso de número 22, vai falar sobre o fruto do Espírito. E ele vai dizer o que é o fruto do Espírito e qual é a consequência daquele que anda no Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha o verso 23. Contra essas coisas não há lei. Não existe lei. Consequentemente, não há condenação. Porque só há condenação onde a lei ainda reina. A lei traz a condenação. Então, quando nós voltamos aqui para o capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 1, nós entendemos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo e que andam segundo o Espírito, porque eles não estão mais debaixo da lei. E não estando mais debaixo da lei, consequentemente não podem mais ser condenados. Verso 2, ele vai explicar, continuando. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei de Moisés, ele está chamando de lei de pecado e da morte. A lei de Cristo, ele está chamando de lei de Espírito de vida. Então, observe isso. Aqueles que vivem debaixo da lei vivem no pecado para a morte. Aqueles que vivem em Cristo, no Espírito, vivem para o Espírito e para a vida. Existe uma diferença. O crente que prega a lei, prega pecado e prega morte, porque é isso que a lei traz. A lei não traz outra coisa. A Bíblia diz claramente que a lei não pode justificar o homem. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o pecado. Mas em Cristo Jesus, pelo Espírito da vida, nós podemos pregar o Evangelho de forma a trazer vida às pessoas e não condenação. Continuando, versículo de número 3. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado
condenou o pecado na carne. Preste atenção. O que era impossível para a lei? Era impossível para a lei justificar o homem. Nenhuma carne será justificada diante de Deus pela lei. Então isso era impossível para a lei. Como é que Deus vai justificar então o homem, pastor? Se pela lei é impossível o homem ser justificado. Deus envia o seu filho em semelhança de carne de pecado, ou seja, semelhante aos homens. O Filho de Deus morre na cruz, crucificado, e na sua crucificação ele condena também o pecado. Consegue compreender? Verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquela justiça que era prometida ou procurada através da lei, ela vai se cumprir na gente, né? Porque a lei é santa e a lei é boa. E se alguém cumprir toda a lei, é justo, não erra, não peca. Mas observe, preste atenção em algo importante e interessante. Mesmo a lei sendo boa e santa, ela não consegue levar o homem à justiça, porque nenhum homem consegue cumprir a lei. Então, a justiça que era esperada pela lei e que não foi alcançada pela lei, vai se cumprir em nós através de Cristo. Como assim, pastor? É que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Nós fomos feitos justos. Nós não nos fizemos justos. Nós fomos feitos justos por aquilo que Cristo fez. Isso fala de uma posição que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que acreditamos que Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados, nós somos justos diante de Deus, porque pela fé nós somos justificados através daquilo que Cristo fez por nós. Continuando, verso de número 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Olha que interessante, irmãos. Isso aqui, esse versículo aqui, ele é chave. Olha que interessante essa afirmação aqui do apóstolo Paulo. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Aqui vem a ideia de que um abismo chama outro abismo. Consegue compreender? Com aquilo que você decide se envolver inicialmente, vai determinar o que você vai se envolver no profundo. Então tem muitos crentes que não se preocupam com pequenas coisas da carne. Mas quando você se inclina para uma pequena coisa da carne, essa pequena coisa da carne chama outra coisa da carne, que chama outra coisa da carne, e quando você vai ver, você está mergulhado em obras da carne. Da mesma forma, quando nós intencionamos para o Espírito, coisas pequenas do Espírito, como, por exemplo, quando você decide orar, quando você decide ler a palavra, quando você decide ouvir uma palavra que edifique você, nesse momento você está buscando algo do Espírito que vai te levar para outra coisa do Espírito, que vai te levar para outra coisa do Espírito, e daqui a pouco você está mergulhado em coisas do Espírito. Verso de número 5, Romanos capítulo 8, verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Quem decide pela carne vai se inclinar para as coisas da carne. Quem decide pelo Espírito vai se inclinar para as coisas do Espírito. Verso de número 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando nós inclinamos para a carne, vamos experimentar morte. Quando nós inclinamos para o Espírito, nós vamos experimentar vida. Continuando, verso de número 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Preste atenção nisso aqui.
Quando eu me inclino para as coisas da carne, eu estou me fazendo inimigo de Deus. Por quê? Porque a inclinação da carne gera morte, e a morte é inimiga de Deus. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Lá em Coríntios capítulo 15, preste atenção. Lá em Coríntios capítulo 15, a Bíblia vai dizer que a morte é o último inimigo a ser vencido. Quando eu me inclino para as coisas da carne, automaticamente eu estou me fazendo inimigo de Deus. Por quê? Porque eu estou me aliando ao inimigo de Deus, que é a morte. Consegue compreender? Estou me aliando ao inimigo de Deus, que é a morte. Mas por quê? Observe algo interessante. Aí ele vai dizer assim, ó. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Presta atenção. Aquele que inclina para as coisas da carne, ele não está sujeito à lei de Deus, mas preste atenção em algo. Mesmo que ele quisesse, ele não poderia estar sujeito, porque o homem nenhum vai conseguir cumprir a lei de Deus. Então, quem se inclina para as coisas da carne não está sujeito à lei de Deus, mas ainda que quisesse, não conseguiria, não pode, não tem como, porque o homem não consegue cumprir o padrão de exigências de Deus. Então não é só uma questão de não estar sujeito à lei de Deus, é uma questão de que ainda que se quisesse, não daria conta. Consegue compreender? Entenda isso, irmãos. Ninguém vai ser justificado pela lei diante de Deus. Continuando, verso de número 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não há possibilidade daqueles que vivem na carne agradar a Deus. Verso 9. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu falei sobre isso sexta-feira aqui no nosso culto. Preste atenção, irmãos. Nem todas as pessoas que estão inseridas dentro de uma igreja local nasceram de novo. Isso é muito claro, isso é muito fácil de você perceber e de você compreender. E eu não estou falando isso para você ficar medindo e julgando quem nasceu de novo, quem não nasceu de novo, quem é crente, quem não é crente. Mas deixa eu dizer para você, há muitas pessoas que não nasceram de novo. E por não nascerem de novo, embora estejam dentro de uma igreja, elas não têm o Espírito de Deus dentro delas, o Espírito de Cristo dentro delas. E por não terem o Espírito de Cristo dentro delas, é óbvio que elas não têm a intenção de fazer a vontade de Deus. Porque o desejo de fazer a vontade de Deus não é algo nosso, é algo que vem do Espírito de Deus. O desejo de acertar, o desejo de viver para Deus não é algo natural do homem. O homem sempre vai inclinar para as coisas da carne. Mas uma vez que nós confessamos a Cristo como nosso Senhor, o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós e começa uma transformação de dentro para fora. E começa a nascer em você o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de aprender mais da palavra de Deus, o desejo e às vezes até uma certa acusação por você não orar, por você não jejuar. Por quê, pastor? Porque de fato o Espírito de Deus habita dentro de nós. Mas se o Espírito de Cristo não está em nós, nós não somos de Cristo ainda. Olha o verso de número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque todo aquele que não tem o Espírito de Deus habitando dentro dele é escravo da carne. Essa pessoa não tem a opção de viver no Espírito e agradar a Deus. São pessoas que são escravas da carne. Então, ainda que essa pessoa, no seu intelecto, queira ser de Deus, queira servir a Deus, ela não vai conseguir. Por quê?
porque ela não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo habitando dentro dela. Então, nós só podemos andar no Espírito se o Espírito de Cristo habita dentro de nós. Se o Espírito de Cristo não habita dentro de nós, nós jamais vamos andar em Espírito e jamais vamos conseguir agradar a Deus. Continuando, vamos lá. Verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, o nosso corpo está morto por causa do pecado, porque no capítulo 7, se nós continuássemos lendo, a gente ia ver e perceber que o pecado habita no nosso corpo. Então, como fazer para o pecado não tomar conta da minha vida, visto que ele habita no meu corpo? Então, eu mortifico o corpo, eu mato o corpo junto com o pecado. Mas o meu espírito está vivo para servir ao Senhor. Continuando, verso de número 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, no final de toda essa peregrinação cristã, os nossos corpos serão glorificados, irmãos. Vai ser glorificado. O Espírito de Deus também vai tomar o nosso corpo, e é nesse momento que se cumpre a palavra que Deus, ele será tudo em todos. É nesse momento o nosso corpo vai receber a vida do próprio Deus. Verso 12, continuando. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Preste atenção. Preste atenção. Olha só que coisa mais preciosa. O Espírito de Deus que habita em mim me dá poder para mim mortificar as obras do corpo. O que é mortificar as obras do corpo, pastor? Existe algo em nosso corpo chamado instinto. E o instinto que está no nosso corpo, instinto de sobrevivência, instinto sexual, você pode ver que essas coisas não precisa ensinar. É instintiva, é natural do corpo. Por exemplo, a criancinha, ela acabou de nascer. Se a mãe pegar ela e trouxer ela perto do peito, ela já começa a mamar. Agora, quem ensinou para ela que ali está o peito, que ali tem leite, que ali ela tem que mamar? Ninguém ensinou para ela, é instintivo, é instinto de sobrevivência. Isso já vem no corpo. Tanto também o instinto sexual, já vem no corpo, não tem o que fazer. E esses instintos do corpo, mais as vontade, sentimento e a mente que está na alma, forma a carne. A carne que é contrária a Deus, que é contrária à vontade de Deus. Então observe, quando o Espírito de Deus vem para dentro de mim, ele me dá condição de mortificar essas obras. O que isso significa na prática? Que eu não vou viver mais para fazer as minhas vontades. Eu não vou viver mais para satisfazer as minhas concupiscências da carne, os meus desejos. Eu consigo agora rejeitar as vontades da minha carne. Eu consigo rejeitar os meus desejos para fazer a vontade de Deus. Deixa eu dar um exemplo para você muito simples. Um exemplo aqui que pode acontecer no seu dia a dia, só para você entender. Suponhamos que você, na igreja onde você congrega, né, a maior parte aqui são os irmãos aqui da comunidade, na igreja que você congrega, tem lá algum irmão que ofendeu você, falou mal de você, te caluniou e você ficou sabendo. Pronto. Você tem uma situação que um irmão está caluniando você, está ofendendo você. Pronto.
Qual que é a vontade imediata? Instinto de defesa. Ou seja, se alguém me agrediu, eu vou agredir também. Se alguém falou mal de mim, eu vou falar mal também. Se alguém está me ofendendo, eu vou ofender também. Essa é a vontade da carne, do seu corpo. Essa é a vontade que você tem de fazer, de pegar, de retribuir o mal com o mal. Só que agora, você tem dentro de você o Espírito de Deus. Que pode, se você quiser, capacitar você a mortificar as obras da carne, do corpo. Como? O irmão me ofendeu, a minha vontade era devolver a ofensa, mas eu não vou fazer, eu vou oferecer a outra face. Eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou aproximar, eu vou consertar o problema sem ofender o irmão, eu não vou revidar. Pastor, mas isso é possível? Aos crentes isso é possível. Isso não é possível àquele que não tem o Espírito de Deus dentro dele, mas aquele que tem o Espírito dentro dele, ele pode mortificar as obras do corpo, ele pode mortificar a vontade da carne, para poder fazer a vontade de Deus. Espero que os irmãos estejam entendendo. Agora pegue isso e aplique em todas as circunstâncias da sua vida. Porque em todas as circunstâncias da sua vida, você tem a opção ou de satisfazer a carne ou de viver segundo o Espírito. Continuando, verso de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, ou seja, só aqueles que são filhos de Deus é que têm o Espírito de Deus dentro deles, é que podem ser guiados pelo Espírito de Deus. Verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Preste atenção. Esse espírito de escravidão que ele está falando aqui, que nós não recebemos, é o espírito da lei. Paulo vai dizer que a lei nos levou à escravidão, a lei nos levou à servidão. Lá em Gálatas, no capítulo 3, ele vai dizer que Cristo nos resgatou da servidão da lei. Então, nós não recebemos outra vez o espírito de escravidão da lei para ficarmos com medo. Porque olha para mim, o povo de Israel que vivia segundo a lei, vivia com medo o tempo todo. E tudo que eles faziam para Deus, eles faziam por medo. Então é muito simples, olha, se você não trouxer o dízimo, o devorador vai comer tudo que você tem. Agora observe, será que essa pessoa vai entregar o dízimo porque ela ama e quer participar da obra de Deus na terra, ou porque ela tem medo do devorador que Deus vai mandar? Consegue compreender? E tudo era debaixo de pressão, tudo era debaixo do medo. Então, o espírito da lei é o espírito de servidão que faz com que a gente viva com medo o tempo todo. O incrível, irmãos, é que tem muitas igrejas que ainda vivem e pregam isso. Sabe? As pessoas vão para o culto para cultuar o Senhor e elas saem de lá com muito medo. Elas saem de lá apavoradas. Por quê? Porque elas entenderam que se elas não fizerem o que Deus quer que elas façam, Deus as vai castigar com todas as sortes de castigo possível. Só que esse é o espírito da lei, que é de servidão. Nós não recebemos esse espírito. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, papaizinho. Nós temos um pai lá no céu. Sabe? O nosso pai está lá. Você não precisa viver com medo de Deus. Você não precisa viver se escondendo de Deus. Por quê? Porque você tem um pai. Consegue compreender? Cristo nos resgatou de debaixo da servidão. Cristo nos resgatou de debaixo da escravidão da lei. Nos deu um pai. Para os judeus,
foi um escândalo quando Jesus foi ensiná-los a orar, e o Senhor Jesus falou assim: olha, Pai nosso que estás no céu. Ele, espera aí, como assim Pai nosso que está no céu? Ele não é Pai, Ele é Senhor, e Ele é duro, e Ele vai matar vocês, e Ele vai... Não vai nada. Não vai nada, porque chegou um novo tempo, um tempo da graça e da misericórdia, é o ano aceitável do Senhor. Nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Eu vou falar aqui, irmãos, sabe qual é o problema? O problema é que é mais fácil dominar as pessoas através do medo, ao invés de fazer com que as pessoas sejam livres. É mais fácil para o líder, muitas vezes, ficar ameaçando as pessoas com gafanhoto, com devorador, com não sei o quê, porque é mais fácil do que ele confiar que Deus vai convencer essa pessoa a fazer algo sem pressão nenhuma. É por isso que muitos pastores, muitos líderes ainda insistem e tem muitos que até já entenderam que não deveriam viver pregando a lei. Mas eles pensam assim: pastor, se eu parar de pregar a lei, eu perco o controle sobre o povo. Mas se você estiver me ouvindo, e se você me ouvir, essa palavra vai ficar salva aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Você não foi chamado para controlar o povo. Nós não fomos chamados para controlar as pessoas. Pastor, líder ministerial, líderes de igreja não foram chamados para que suas vontades sejam feitas. Nós fomos chamados para pregoar a vontade de Deus. Sabe? E é Deus que transforma as pessoas, é Deus que muda as pessoas, é Deus que convence as pessoas pelo Espírito. Nós não precisamos ficar falsificando o evangelho, pregando a lei de Moisés. Você não foi chamado para pregar a lei de Moisés. Para de amedrontar as pessoas, para de usar isso como ameaça. Nós fomos chamados para viver o evangelho, e a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para a liberdade é que Cristo nos libertou, nós somos livres. E se nós quisermos fazer algo para Deus, vai ser porque nós queremos, nós decidimos fazer algo para Deus. Nós não somos obrigados. E isso é liberdade, é você servir a Deus com liberdade. Você serve a Deus porque você quer servir e não porque você é obrigado a servir. Vamos lá, vamos continuar, que nós precisamos terminar o capítulo. Verso 16. O próprio Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é a sua parte. Observe isso. Verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. Pastor, o que significa isso? Significa que tudo que Deus tem também é teu. Ah, pastor, mas não é bem assim. Então arranca o versículo da sua Bíblia. Porque é o que está escrito aí. Que você não é escravo, você é filho. E por ser filho, você é também herdeiro de Deus. Continuando, olha lá. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O que Paulo está dizendo? Olha, Cristo padeceu. Então é bem provável que nós também vamos ter que padecer, nós vamos sofrer. Mas como nós padecemos com Cristo, com Ele nós também seremos glorificados. Esse intervalo é o intervalo da nossa vida, irmãos. Observe, Cristo veio ao mundo, sofreu, padeceu, ressuscitou e recebeu um nome que está acima de todo nome. Nós também viemos à terra. Aqui vamos ter aflição, não vão ser dias tão simples. Ser crente, servir a Deus, não é algo tão simples como as pessoas às vezes querem que seja. Sabe, não é um mar de rosas, vai ter momentos muito difíceis. Mas deixa eu dizer para você, se nós sofremos com Cristo, com Ele também seremos glorificados.
Da mesma forma que ele veio, sofreu e recebeu a recompensa de Deus Pai, nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Da mesma forma, tudo que nós precisarmos viver por causa do Evangelho vai ser recompensado pelo Senhor. Vamos lá, continuando, verso 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, aleluia, irmãos! As aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que vai se revelar em você. Deixa eu dar uma palavra do coração de Deus para você. Meu irmão, fica firme. Fica firme, fica firme, fica firme no Senhor. Suporta, resiste, aguenta, vamos lá. Por quê? Porque a glória que Ele tem reservada para nós e que vai se manifestar em nós não pode ser comparada com nada de ruim que nós possamos viver aqui. A recompensa, ela vai ser extremamente maior do que as aflições que nós estamos enfrentando nesse tempo presente. Sabe? E nós assim, irmãos, para sermos bem sinceros, nós aqui no Brasil não temos nem tanta aflição assim. Sabe? A gente não tem perseguição explícita, a gente está livre para servir o Senhor. Glória a Deus, porque nós moramos no Brasil. Mas deixa eu dizer para você, tudo que você viver, tudo que você precisar abrir mão, toda aflição, todo problema, tudo que você viver vai ser recompensado. E o Paulo está dizendo assim, ó, eu tenho por certo que as aflições que nós vivemos aqui não vão poder comparar-se com a glória que está por vir. Graças a Deus por isso, glórias a Deus por isso. Por quê? Porque nós estamos certos da nossa recompensa no Senhor. Vale a pena ficar firme, vale a pena servir o Senhor, vale a pena dia após dia, semana após semana, você está comprometido com a pregação do Evangelho, vale a pena, pastor, mas é um tempo de sofrimento, mas vai valer a pena, irmãos, vale a pena. Glória a Deus por isso. Continuando, vamos lá. Verso de número 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós, o momento em que nós vamos ser glorificados. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, por causa de Adão, toda a criação ficou sujeita à vaidade. Toda a criação ficou sujeita a algo vão, a algo que realmente não tem relevância. Verso de número 21. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, toda a criação ela vai ser livre da corrupção. Corrupção fala de algo que se acaba. A criação se tornou corrupta, ou está se corrompendo, não no sentido pejorativo da palavra, de corrupção política, por exemplo, mas no sentido de corrupção de que a criação de Deus vai se esvaecendo, a criação está se deteriorando, mas quando os filhos de Deus se manifestarem, e eles vão se manifestar em glória, a criação também será redimida. A Bíblia diz, irmãos, que o leão vai pastar com a ovelha, porque o leão não vai mais comer a ovelha, o leão não vai mais se alimentar da ovelha. Por quê? Porque a criação será restaurada como era no Éden. Não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá dor, nem para os filhos de Deus e nem para a criação de Deus. Continuando, vamos lá. Verso de número 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação foi sujeita a isso. E não só ela,
Mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando a salvação vai se manifestar por completa, o nosso corpo, esse corpo mortal, esse corpo aqui que pega o coronavírus e nos faz sofrer muitas vezes, esse corpo será glorificado, não haverá mais doença, não haverá mais dor. É esse momento que nós estamos esperando. É esse momento que nós estamos aguardando. Preste atenção, irmãos. Não vai haver mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. A Bíblia diz que Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. É esse momento que nós estamos esperando. Podemos viver tempos difíceis, podemos viver situações difíceis, circunstâncias difíceis, mas as aflições desse tempo não podem nos segurar. Por quê? Porque embora nós estamos vivendo momentos de aflições, nós estamos de olho naquilo que está logo ali na frente, que é a redenção completa do nosso corpo. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, não haverá mais coronavírus, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá. Quando nós, como diz a canção, cruzarmos o Jordão, para entrarmos na terra que mana leite e mel, a terra que ele nos prometeu, então encontraremos descanso para a alma, repouso para a nossa alma, é o que diz a palavra de Deus. Aleluia! Vamos ficar firmes, irmãos. Cada dia mais que passa, o tempo está próximo. Sabe, nós estamos chegando próximo, está chegando o tempo, irmãos. O tempo fica firme, aguenta firme. O Senhor está para nos redimir por completo. O nosso corpo vai ser glorificado por Ele. Aleluias, aleluias. Continuando. Verso 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o espera. Ou seja, se nós... Pastor, mas eu não vejo nada. Mas se você visse, não era esperança. Para ser esperança, nós precisamos não ver. Nós não vemos. Nós cremos em algo que nós não vemos. Mas nós estamos esperando firmes. Por isso é esperança. Verso de número 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Estamos esperando com paciência. Vai chegar o dia, vai chegar o tempo. O Senhor virá, breve ele virá. Tá, pastor, mas e até ele vir? Até ele chegar, até o momento dele chegar, aí ele vai nos dar o consolo. Verso 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que não se podem compreender. Então observe, enquanto nós esperamos, enquanto esse dia não chega, nós vamos enfrentar aflições, vamos enfrentar tempos difíceis. Então o que vamos fazer? O Espírito de Deus está disposto a te ajudar. Como? Com gemidos inexprimíveis. Gemidos que não se podem compreender. Pastor, o que são esses gemidos inexprimíveis? Os gemidos inexprimíveis, irmãos, é o falar em línguas. Que a mente humana não entende, mas o Espírito dentro de nós ora, como diz Paulo, lá em 1 Coríntios 14. Que aquele que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, mas fala a Deus. É o próprio Espírito de Deus intercedendo por nós. Vou dar um conselho para você. Eu sei que tem muitas pessoas que não creem, não acreditam nisso. Principalmente pessoas que estão ligadas às igrejas batistas, que não acreditam no falar em línguas. Mas experimenta um momento que você está triste, que você está angustiado, que você está com dor, com sofrimento. Experimenta falar em línguas.
Experimenta falar em línguas para você ver o Espírito de Deus intercedendo por você. Nós não sabemos pedir como convém, diz a Bíblia, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, enquanto nós esperamos a redenção do nosso corpo, vamos enfrentar situações difíceis. E o que é que vamos fazer? O Espírito de Deus vai nos ajudar, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O texto está em Romanos 8:26. Nós estamos em Romanos 8:26. Continuando, verso 27. E aquele que examina os corações, que é o Espírito Santo, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito de Deus ora e intercede por você. Quando? Quando você ora em línguas. Nós precisamos ter o hábito de orar em línguas. Verso 28. E nós sabemos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo que você vive na sua vida, seja para você bom ou ruim, coopera para o seu bem. Porque Deus está usando as circunstâncias difíceis da nossa vida para nos moldar segundo a imagem do seu Filho. Então, irmãos, nós não deveríamos reclamar de nada. Nem daquilo que nós consideramos bom e nem daquilo que nós consideramos ruim. Por quê? Porque tudo está cooperando para o nosso bem. O final de tudo é nós sermos parecidos com Cristo. É para esse propósito que Deus está nos levando. Deus está nos levando a parecermos com Cristo. E, pastor, o que Deus usa para me moldar segundo a imagem de Cristo? Deus usa as circunstâncias. Deus usa pessoas que muitas vezes nós julgamos ser pessoas difíceis, mas que na verdade são instrumentos de Deus para moldar o nosso caráter. Então todas as coisas cooperam para o bem. Aconteceu algo que você não gosta, glorifique o Senhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso de número 29. Por que isso, pastor? Porque os que dantes conheceu, ou seja, Deus nos conheceu antes de nós virmos à terra, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Nós vamos ser conformados à imagem de Cristo. É como colocar numa forma, conformados. No final do processo, nós seremos iguais a Cristo. É isso que ele está dizendo. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Cristo é o primogênito, o primeiro filho. Mas Deus está formando muitos outros filhos iguais a Cristo. E como é que Deus está fazendo isso? Deus está moldando-nos através das circunstâncias. Cada problema, cada dificuldade, cada situação difícil que você enfrenta, Deus está moldando você um pouquinho mais. Verso 30. E aqui nós vamos encerrar porque o nosso tempo vai acabar, nós não vamos conseguir estudar todo o capítulo, vamos chegar até o verso 30. Ele diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. E os que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, ele nos predestinou, nós somos predestinados, ele nos chamou, é o momento em que você recebe o convite para confessar Jesus como seu Senhor. E se ele te chamou, ele te justificou, te fez justo, perdoou os seus pecados. E se ele te justificou, ele te glorificou. Muito em breve a redenção completa do Senhor está chegando para nós.
muito em breve a redenção completa de Jesus Cristo está chegando para nós. Irmãos, está chegando. Vale a pena servir ao Senhor. Amém, irmãos? Eu gostaria de orar por você. Ainda faltam uns minutinhos. Eu quero orar para que Deus primeiro traga luz e revelação da palavra ao seu coração. E também que o Senhor Deus guarde você nesse tempo. Guarde a sua mente, guarde o seu coração. Te livre do medo, te livre do mal e do maligno, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu quero colocar meus irmãos diante do Senhor, cada irmão que está assistindo essa live, e também aqueles que ainda vão assistir durante a semana. Eu oro, Senhor, para que o Senhor guarde o coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Livre do medo, Senhor, livre de toda essa desinformação que está sendo propagada para gerar medo no coração dos seus filhos. Que a luz do teu evangelho venha resplandecer, que haja entendimento, que haja clareza, que todos os grilhões do pecado e também da lei venham cair por terra, Senhor, no nome de Jesus. E que os meus irmãos possam experimentar viver para o Senhor na liberdade em que foram chamados em Cristo. No nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Eu quero abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor está contigo, que o Senhor é que te guarda. E o guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneia. O guarda de Israel está contigo, que a sua vida está debaixo das mãos do Senhor. O Senhor é o teu escudo, é tua rocha, é tua fortaleza. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida. E declaro que em tempos difíceis, cada dia mais vai ficar visível que o Senhor é contigo, porque a graça e o favor do Senhor estão sobre a sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. E você diga amém.